Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Fábio de Oliveira na área para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Descendo a Marreta. E hoje vamos também para o quadro do mesmo nome. E a gente vai descer a marreta no Francisco Caldas, o safado que vende orações. Isso mesmo, esse canalha é um cara que vende orações. Veja a tremenda cara de pau do sujeito. Bom, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nem sabia quem era esse cara, estava vendo alguns vídeos aqui no YouTube e de repente veio uma coisa assim, um vídeo, aqueles vídeos de propaganda, aqueles patrocinados. E aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi o jeito que ele falou. Ele falou assim: se você não acredita em Deus, esse vídeo não é para você, pode pular. Ah, bom, já sei que quando é coisa patrocinada, vão vender alguma coisa. Porque eles começam assim com alguma coisa mirabolante, e aí a pessoa clica, vai lá, aí ficam meia hora como lenga-lenga, e depois vão vender alguma coisinha. Aí eu fui ver o que ele vai fazer, o que ele vai anunciar ali. E pasmem, o cara vende oração. Sim, vocês vão entender. Eu vou colocar para vocês, lembrando que foi difícil achar, porque quando eu tinha visto, eu cliquei na parte para ver o que iria sair, e gravei o site e consegui salvar o vídeo gravando, porque o vídeo não está aqui na plataforma. Então eu salvei o vídeo, consegui gravar o vídeo através de um programa que eu tenho, e aí eu tentei voltar no que ele anunciava, eu não achei e tive que, com muito custo, encontrar o vídeo. Aí consegui, vou colocar para vocês. É aqui, ó, esse aqui que está na tela, vou colocar para vocês, e vocês vão ver esse aqui, ó. Se você não acredita em Deus, pode pular esse vídeo, ele não foi feito para você. Bom, primeiro, se você não acredita em Deus, você pode pular esse vídeo porque ele não foi feito para você. Claro, porque quem não acredita em Deus não vai cair numa conversa, numa lorota tão idiota quanto essa. Quem não acredita em Deus não vai ser trouxa a ponto de querer dedicar a sua vida a fantasias e ainda mais vai querer pagar por ela. Jamais. Então uma pessoa que não crê em Deus jamais vai conseguir cair num golpe desse. Por isso que o público dele já tá, ó, pessoas que acreditam em Deus, seja qual for. Vamos continuar. Agora, se você acredita, fica aqui até o final. Existe uma oração de 1 minuto que eu faço há alguns anos. Mudou a minha vida. Bom, é engraçado que esses caras fazem a oração, diz que é a oração que mudou a vida dele. É engraçado que a divindade não muda nada, sabe? A oração é como se fosse uma mandinga, ou seja, a oração em si ela tem o poder em si mesmo. Então o poder não está em Deus, em divindade nenhuma, está nessa oração. Olha que cara mentiroso. Vamos continuar. Salvou meu casamento, me trouxe prosperidade financeira. Todos os meus amigos usam. Todos os amigos dele usam. Todos esses amigos dele usam. Aí vai trazer prosperidade, salvar casamento. Então, olha, é a coisa perfeita, é essa oração maravilhosa de 1 minuto. Vamos lá. Gente famosa que você conhece, gente que já comprou Ferrari, Lamborghini, que provavelmente você já viu por aí. E se você não está prosperando, eu queria que você testasse essa oração de 1 minuto. Você vai clicar aqui. Você pode ver que ele bota para a Bíblia, ele aponta para a Bíblia para mostrar o quê? Isso aí, gente, é psicológico, tá? É para induzir o trouxa de que a oração faz parte de quê? De algo bíblico. Eu gostaria que você testar essa oração. Ele pega a Bíblia e aponta para a Bíblia. Para quê? Para mostrar para as pessoas que acreditam na Bíblia que essa oração tem base na Bíblia, porque geralmente os que creem em Deus aqui no Brasil são cristãos e vão acreditar no que ele está falando. Isso aí é o quê? É truque psicológico, gente. Saiba mais, vai assistir o vídeo até o final e eu te garanto, a sua vida vai ser transformada. Vai sim, você vai ser mais trouxa se você acreditar nesse cara. É 1 minuto. Agora, se você não acredita, pode pular esse vídeo. Não, pode ser que eu não vou pular não, eu vou te desmascarar, seu filho de uma puta. Fica enganando as pessoas, por isso que você diz que tá bem, né, safado? Ele não foi feito pra você, nem precisa clicar aqui. Claro que não foi feito pra mim, porque eu não sou idiota pra acreditar numa merda dessas. Clica apenas quem tem fé. Se você... Aí começa aqui, ó. Deixa eu colocar no início aqui. Esse vídeo, eu cliquei e consegui salvar esse vídeo. Isso aqui, ó. Aí você começou a assistir esse vídeo. Aí assim, ele começa falando as mesmas palavras que ele falou naquele vídeo. Vamos analisar isso aqui. Ele vai misturar coisas históricas, vai misturar com alguns personagens. Pra quê? Pra fazer uma falada e tentar te convencer. Vamos lá. Se você não acredita em Deus, pode passar esse vídeo. Ele não foi feito pra você. Mas... Não, realmente não foi feito não. Mas foi feito pra poder te desmascarar, seu safado. Se você acredita, fica até o final, porque você vai receber uma grande surpresa. É você mesmo? tá prestes a descobrir nos próximos 2 minutos e 17 segundos.
2 minutos e 17 segundos. Mentira. O filho da puta, esse vagabundo fala isso, o vídeo dura quase meia hora. Dura 29 minutos. Ele fica enrolando pra no final te vender uma oração que supostamente vai mudar a vida de todo mundo. Vai mudar a vida dele que vai vender isso. Vamos lá. Mudará tudo que você sabe sobre riqueza e prosperidade. Isso pode até te deixar com raiva no começo, pois essa história começa antes da nossa geração. Não, já me deixou com raiva no começo, no meio e no fim. Porque eu sei que tem imbecis que pagam por isso. Antes do que vivemos. Se eu pudesse voltar no passado com você, ao período medieval, às cruzadas, passando pela resiliência do povo judeu, que foi o povo que mais foi perseguido através dos séculos e hoje possui grande parte da riqueza do mundo, mostrando todas as suas lutas, conquistas até hoje, o que eu posso te dizer é que você precisa sentar, relaxar o seu corpo, prestar atenção nas minhas próximas palavras. Bom, eu posso aprender, você vai aprender comigo, prestar atenção nas minhas próximas palavras. E você pode ver que no fundo aí tem uma musiquinha horrível, né? Mas que remete a algo sagrado, a algo santo, a algo religioso. Então faz a pessoa que ter credibilidade. O que ele está apresentando é algo que vem do divino. Tudo é psicológico, gente. Tudo é psicológico. Tá? Que essa oração mudou a vida dele. Vamos lá. Recentemente foi encontrado um antigo manuscrito em uma sinagoga histórica em Jerusalém. Esse documento ele descrevia uma oração de 1 minuto. Lutas, conquistas até hoje. O que eu posso te dizer é que você precisa sentar, relaxar o seu corpo, prestar atenção nas minhas próximas palavras. Recentemente foi encontrado um antigo manuscrito em uma sinagoga histórica em Jerusalém. Bom, e diz que recentemente foi encontrado um manuscrito numa sinagoga histórica em Jerusalém. Esse manuscrito tem essa oração de 1 minuto aí, cara. Esse manuscrito. Eu fui procurar. E o que aconteceu? E, pasme, não tem nada disso. Encontraram o cacete. Encontraram o caralho que encontraram. Mentira. Ele fala, mas claro, como na internet você não precisa provar nada, então é só você falar. Aí eu fui fazer a pesquisa. Procurei. Não tem. Aí eu fui olhar aqui para ver se tinha alguma coisa. E aí o que acontece? Eu fui ver se tinha alguma coisa relacionada a isso. Eu fui olhar aqui, tá? Deixa eu só ver aqui onde eu achei. Ó, aí eu fui procurar. Aqui, ó. Não há evidências de uma oração específica de 1 minuto encontrada em Jerusalém. A Bíblia e outras fontes religiosas contêm orações de diferentes comprimentos, incluindo salmos e outros textos que podem ser usados para orações ou meditações. Salmo 122, por exemplo, menciona um pedido de paz pela paz de Jerusalém. Então, gente, isso aqui que ele está falando é mentira, tá? Isso é mentira. Não existe essa tal descoberta, tá bom? Isso aí já é mentira. Esse cara é mentiroso, é picareta. Esse documento ele descrevia uma oração de 1 minuto que pode atrair a prosperidade para a sua vida. Mas antes de entrar nisso... É engraçado, né? Essa oração pode atrair a prosperidade. É engraçado que essa divindade vai se deixar levar por uma oração perdida que encontraram agora e que poucas pessoas têm acesso, vai deixar os outros se ferrarem, vai deixar o cara se fuder. Por quê? Porque a pessoa não tem acesso, porque o poder não está mais em Deus, está nessa oração. E se você não encontrar, você está ferrado. Agora ele tem a chance de te passar. Como? Ele vai te entregar? Não, ele vai te vender. E Deus vai deixar você levar. Ô, gente, tem que ser muito idiota pra acreditar nisso. E tá aqui o focinho desse filho da puta aqui, esse vagabundo aqui, ó. Isso, você precisa esquecer tudo o que você sabe sobre prosperidade e manifestação de riqueza, pois não tem nada a ver com lei da atração. Também não é sobre repetir afirmações continuamente. Definitivamente não é sobre mudar as suas ondas cerebrais. Essa oração de 1 minuto é o que permitiu milhares de homens e mulheres ao redor do mundo a desenharem a sua vida do sonho. Você não precisa ser uma pessoa religiosa, mas isso não tem nada a ver com religião. Não importa se você... Ah, não, olha só, olha a mentira aqui. Isso não tem nada a ver com religião. Primeiro, se você vai fazer oração para uma divindade, tá? Não tô falando de oração de função sintática, não. Essa é outra coisa. Tô falando de oração reza, tá? Se você vai fazer uma oração à divindade, ou a um espírito, a um guia, isso é o quê? É uma prática religiosa. Ele te vende religião e tá falando que tem nada a ver com religião. Cara, mas é ser muito... É ser muito safado, ser muito picareta, cara. Ser muito vagabundo um cara desses. Fala sério, gente. Tem a ver com religião, porque a oração pra quê? Pra uma divindade, pra ela te prosperar, pra ela mudar a sua vida. Ah, vá tomar banho, rapaz. É cristão, muçulmano, judeu, hindu ou budista. Qualquer pessoa pode usar isso, mas eu devo te advertir. Viu? Qualquer pessoa, menos ateus, tá? Hindu, budista, muçulmano, cristão, seja lá o que for. Por quê? Porque são pessoas que acreditam em alguma coisa relacionada ao sagrado, ao espiritual, tá? Por isso.
Aí ele vai vender para essas pessoas. E muita gente vai acreditar, porque a maioria no Brasil está na pindaíba, falando de uma forma popular, então vão acreditar nesse vagabundo aí. Se você se preocupa em usar essa oração de 1 minuto para manifestar dinheiro, em vez de usar esse poder para o bem da sua família, para toda a sociedade, eu prefiro que você saia agora. Isso não é para você. A única maneira de manifestar é através de Deus. Não há meditação. Peraí, a única maneira de se manifestar é através de Deus. Mas peraí, então para que essa oração? Se a única maneira de manifestar essas coisas boas aí é através de Deus, então como é que você vai precisar dessa oração? Olha a contradição desse safado aí. Um ritual mais poderoso do que o nosso Senhor Jeová. Tudo mais é heresia. Só que há um problema no entanto. É engraçado que ele usa linguagem religiosa e tudo mais é heresia e fala que não é religião. Sei. Você não encontrará essa oração de 1 minuto em lugar nenhum. Nem online, nem em filmes, nem em vídeos do YouTube. Você não encontrará, nem mesmo nas traduções modernas da Bíblia. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Por quê? Porque todo charlatão, ele diz ter um conhecimento que ninguém tem. Que ninguém tem. Não vai ter nos filmes, não vai ter no YouTube, não vai ter nas traduções modernas da Bíblia, não vai ter em lugar nenhum. Só ele tem. E alguns pouquíssimos privilegiados. Daí a pessoa escuta isso falando, não, eu também quero ter. Eu também quero ter acesso a essa oração que vai mudar minha vida. Sei. Parece inacreditável, certo? Eu pensava mesmo, mas agora eu sei melhor. Mesmo sendo alguém 100% racional, que sempre quis ganhar tudo Não, nem 100% racional não, porque o pessoal racional não vai acreditar em oraçãozinha em reza. Você é 100% picareta que você é. Força do meu braço, essa oração de 1 minuto funcionou pra mim muito melhor do que eu jamais imaginei. Pois agora eu estou vivendo a vida dos meus sonhos, mas não vamos nos precipitar. Deixa eu te levar de volta um pouquinho no tempo pra onde tudo começou. Essa história é de como eu passei de contar moedinha à beira do rio de volta pra manifestar a riqueza, saúde e abundância na minha vida. Meu nome é Francisco Caldas e há anos atrás eu tive um dia terrível. Eu já era coach de relacionamento e eu tava voltando de uma live onde Ele era coach de relacionamentos. Que legal, gente. Coach de relacionamentos. Isso é o que ele diz que era, né? Que não deve duvidar não, porque já que é picareta assim, todo coach é picareta, né? É mentiroso. Então, era coach de relacionamento. Imagina o que ele deve cobrar pra poder ter essas palestrinhas dele aí, ó. Ó o reloginho bonito aqui. Se for pesquisar, nem fui ver aqui, que reloginho é esse aqui não. Mas tá com a aliança no dedo, um terno bonitinho aqui, uma camisa aqui, tranquilo, parece estar coisa bonitinha, entendeu? Esse é algo bem caro. Claro. É coach, né? Por isso, né? Tá explicado. Ele é da turminha do Pablo Marçal. Havia conversado com mais de 10 mil pessoas ao vivo e naquele dia eu tava muito feliz. Eu tinha acabado de descobrir um documentário sobre uma das igrejas mais antigas do mundo. E assim que eu terminei a live, eu recebi uma mensagem. Era minha esposa, Catarina. A gente tava passando por brigas e a gente tava prestes a se separar. Enquanto eu li aquela mensagem, eu senti raiva e tristeza subirem pelo meu estômago. Naquela mesma noite, eu não conseguia parar de pensar que tudo que nós estávamos construindo iria por água abaixo. Eu já havia perdido minha mãe, agora eu tava prestes a perder a mulher dos meus sonhos. Logo em seguida, eu recebi uma mensagem de um parente que havia ficado doente. E desesperado, ele pegou 75 mil reais emprestados de um agiota. Se ele devolvesse... É engraçado, né? Ele recebeu a mensagem do parente dele. Não fala qual o nome do parente dele. Com um agiota, né? Legal, mas quem foi o parente dele? Não vai falar, né? Essas histórias sempre são mirabolantes. Ele vai falar que tá numa pindaíba. Gente, esses anúncios que vêm, eu fico puto. É porque a plataforma aqui, ela devia pesquisar o que o pessoal tá vendendo para eles. Não, pago, eles passam. Eles passam, tô nem aí. Eles têm que analisar isso, porque eles vão jogar para um outro lugar e isso aqui vai ser passado para as pessoas. E muita gente vai acreditar. Então eles colocam o que nessas historinhas? Que eles estavam numa pindaíba, que eles estavam sem saída, e aquilo que eles vão oferecer que salvou a vida deles. Seja, no caso desse aqui, essa oração de 1 minuto aí, seja o curso que o cara fez, que ele aprendeu a decifrar a linguagem econômica e começou a investir na bolsa e agora ele ganha dinheiro, ou um que vai te oferecer um aplicativo que vai colocar dinheiro na sua conta. Tem gente vendendo isso aí e tem otário que compra. Entendeu? Tem uns que vão falar o quê? Vão pegar outra necessidade, não a necessidade financeira, mas a necessidade emocional. Tem gente que vai vender assim, a pessoa não consegue, você não consegue nenhuma pessoa, ninguém fica com você, ninguém olha pra você. Eu tenho aqui o curso que vai te ajudar. Aí vende o curso pra pegar mulher. Tem gente que compra um troço desse. É coisa desse tipo. Aí a vida dele mudou depois daquilo ali. É sempre assim. Não caiam nessa. Dinheiro, ele poderia morrer por conta da doença, mas se não pagasse, ele estava sendo ameaçado. Como eu iria conseguir 75 mil reais para pagar um agiota e salvar a vida dessa pessoa que eu tanto amava? Como diabos eu conseguiria esse dinheiro? Eu tentei ser forte, mas eu...
dando a bunda, dava a bunda que você ia conseguir dinheiro, palhaço, mentiroso. Não sabia o que dizer. Eu me sentia exausto. Eu não estava me alimentando direito. Nas últimas semanas, eu não tinha energia pra fazer nada. Então eu menti e disse que ficaria tudo bem, que eu cuidaria disso. Foi domingo de manhã, eu lembro como se fosse ontem, que eu liguei pra um pastor, que era amigo meu, ele estava viajando em Jerusalém, e eu contei tudo o que estava acontecendo. E esse pastor começou a conversar comigo e contar de uma experiência que ele teve conversando com um padre chamado Jordan. E ele falou que aquele homem tinha um olhar que perfurava a alma. Bom, olha só, ele vai citar alguns nomes, o pastor dele, e vai dizer que esse pastor conheceu um padre. Isso é uma mentira mesmo. Padre e pastor, muito amigos, raros de ver, né? Esse padre Jordan, que ele tinha um olhar que penetrava a alma. Ele conseguiu provar que existe alma, né? Provar entre aspas, né? Coisa nenhuma. Será que ele conseguiu provar cientificamente isso? Não, né? Aí esse padre tinha um olhar que penetrava a alma. Gente, olha só como é que é. E aí ele vai colocar esse nome, gente. Lembrando que esse nome, como eu posso dizer, quantas pessoas tiveram esse nome? Quantos padres já tiveram esse nome? Quantos ainda existem com esse nome? Então é muito fácil falar isso. Você pode ver que quando ele fala o pastor, aparece um cara de barba grisalha. E quando fala o nome do padre Jordan, parece um outro senhor com um cabelo encaracolado. Pra quê? Com aparência de meia idade, para aparentar ser uma pessoa que passa o que? Credibilidade, uma pessoa madura, entendeu? Mas vamos continuar ouvindo essa lorota aqui. Então ele falou que ligaria pra mim no outro dia, passaria o telefone para o Jordan através de uma videochamada. E nós iríamos conversar no dia seguinte. Seria 7 horas da manhã no Brasil, não esqueço. Ia ser 1 da tarde em Jerusalém. E eu não posso negar, tinha uma energia diferente naquele homem. Eu falo Tinha uma energia, era o que? Energia solar, energia elétrica, que energia que tinha? E conversar com aquele homem naquele momento era como se eu estivesse na frente de uma fogueira, uma das noites mais frias. Safadinho, foi conversa frente de uma fogueira, né? Quer dizer que te acendeu, né, safadinho? Que eu já vivi. Mas antes de começar a falar, ele me disse algo. Antes da gente começar a conversar de fala, ele falou que precisava abençoar minha alma, porque existia potestades sobre mim. E ele falou, eu posso sentir o quanto essa energia tá pesada. Havia potestade, gente, como é que pode, né? O cara é crente e tem potestade na vida dele. E se Deus não tira, deixa a potestade vir, deixa a potestade que ele fala são demônios, tá? Aí deixa vir pra cima dele, aí Deus não vai ficar lá de nada, fazendo nada, aí só vai mudar se esse cara descobrir essa oração. A gente me poupe, cara, me poupe. Está ansioso, triste e está prestes a perder todo o seu dinheiro e toda a sua família. E ele falava isso de uma maneira calma. Por algum momento, parecia que meus problemas estavam sumindo. Eu estava tão desesperado que eu nem duvidei, eu só concordei. Ele me disse para fechar os olhos e ouvir. O que aconteceu a seguir me chocou profundamente. A minha mente foi transportada para um campo verde incrível. Eu vi pássaros que cantavam. Campo Verde, né? Será, né? O Campo Verde foi transportado, sei. Flores que brilhavam, rosas, girassol, era uma mistura que eu nunca vi. O sol brilhava e eu podia sentir o cheiro. O sol brilhava. Que novidade. Nossa, no Campo Verde, pássaros, não sei. Eu acho que você fumou umas, hein? Da grama. Todas as minhas preocupações evaporaram como água em uma assadeira quente. Parecia que o peso do mundo ele foi tirado dos meus ombros. Depois que eu abri o olho, ele mudou de assunto e passou o telefone pro meu amigo. Deu tchau, eu fui pro meu quarto, peguei a minha Bíblia e eu fui orar. Naquela noite eu dormi como um bebê e na manhã seguinte eu me senti renascido. Eu não conseguia conter a minha curiosidade e excitação. Cara, essa musiquinha chata, alta, cara, isso é pra te hipnotizar, pra lavar tua cabeça, gente. Cara, isso é uma tortura. Quem é racional, isso aí, cara, é uma tortura. Olha o que eu tô aguentando pra poder passar isso pra desmascarar o mentiroso. Por isso que eu falo, quiser ajudar o canal aqui sim, não tô te vendendo ilusão nenhuma. O QR Code tá em algum canto aí, só você ajudar aí com o Pix aí, tá bom? Nesse canal aqui ainda não tem monetização, então a única maneira de você ajudar é através do Pix. E também tem a vaquinha e o Apoia-se, que eu vou deixar também depois no comentário fixado. Continuando. No dia seguinte, eu pedi pro meu amigo me passar o contato desse padre e eu liguei pra ele e eu contei sobre toda a minha vida. Eu desabei na frente dele. Desabei com ele e contei tudo sobre a minha vida. Como a minha família era pobre, como eu fui criado por uma mãe solteira que costurava pra não sustentar, uma mãe que era costureira, e eu sempre trabalhei a vida toda pra poder um dia dar a melhor vida pra eles. E falei como eu sempre trabalhei duro pra sustentar minha família. Mas apesar disso, o azar sempre invadia minha vida, como o divórcio pelo qual eu estava passando e o medo que me paralisava de perder a minha mulher, toda a minha carreira que eu havia construído. Então ele me ouviu, falou após um longo momento de silêncio. Ele falou, você sacrificou muito na vida. E como Jesus disse, muitos que são os primeiros serão os últimos. E muitos que são os últimos serão os primeiros. Ele então pausou, pensando se deveria falar o que estava em sua mente ou não. Então ele disse, o que eu tô prestes a lhe contar
eu nunca compartilhei em público. Você não vai acreditar no início, mas deve prestar muita atenção, tá me entendendo? E eu senti que aquele padre estava escondendo algo. E ele continuou. Um dos maiores reis cristãos que já viveu foi chamado Balduíno IV, menino que foi acometido pela lepra. A pele dele estava caindo e ele só podia mover o braço direito. Era tão ruim que ele teve que usar uma máscara para não assustar os seus servos. Muitos o considerariam amaldiçoado pelo azar. Mas apesar disso, ele conseguiu manifestar vitórias contra todas as possibilidades. Muitas vezes, em menor número, seus exércitos, Balduíno criou um dos impérios cristãos mais fortes do mundo. Era como se tivesse 30 mil pessoas contra 90 mil e ele sempre ganhava. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui. Ele vai misturar muita coisa. Aí ele disse que encontrou com esse padre Jordan aí, que estava escondendo alguma coisa, que no caso é essa oração aí, que nunca falou em público. Outra coisa, se esse padre, que ele vai, vou dar um spoiler aqui, ele vai falar depois na frente do vídeo, que o padre falou que queria divulgar essa oração aí. Então por que ele não divulgou, que ia mudar a vida das pessoas? Por que ele não divulgou para todo mundo? Era só divulgar, mas não. Aí falou, olha, esse teve um rei, não sei o que. Esse Balduíno IV aí foi um rei que fez cruzados, né? Era um rei católico que ele tem admiração dos historiadores, por quê? Pela sua força de vontade, porque apesar da lepra, ele conseguiu várias vitórias, mas foi tudo dentro do campo humano, nada divino. Eu te pergunto, será que essa divindade ia dar vitória para uma pessoa para matar os outros? E teve ali governando Jerusalém ali. Quantas pessoas ele matou? Era o rei cristão. Esse é o exemplo que ele dá de um cara que matava os outros? O exército que guerreava? Ora, tinha que... Era para poder evitar guerra, para conseguir vitória sem guerra, sem matar os outros. Era para isso acontecer, mas não. Mas olha o exemplo que ele quer dar. Nossa, poderia parar o vídeo aqui mesmo e já se refutou totalmente. Mas vamos continuar aqui esse show de horrores. Então, como um menino tão azarado, que só poderia mover um braço, pôde manifestar tantas bênçãos. E aí o padre me falou, Balduíno IV. Ah, é bênção? Matar os outros é bênção, hein, o Francisco Causa vagabundo, safado, canalha. Isso é bênção? Seu canalha, seu meliante do cacete. Eu costumava orar nessa igreja que nós estamos conversando com você. E no ano... Grandes merda, né? Então quer dizer que esse cara orava nessa igreja. Então ele orava aqui para conseguir matar os outros. E eu te pergunto, ele conseguiu se livrar da lepra? Cadê o poder de Deus? Porque aquilo que era impossível não conseguiu. E aí vamos ver que ele vai continuar falando aqui. Ano passado, em uma das antigas adegas, foi descoberto um manuscrito detalhando uma oração de 1 minuto. E essa oração abençoaria a sua alma, não importando o karma ruim e a má sorte que você estivesse carregando. Bom, você viu que nos vídeos, vocês podem voltar aí, vocês vão ver. Ele fala que as coisas boas emanam de Deus, mas agora o que muda é a oração. De novo, é a mandinga gospel, né? É a mandinga, é a magia, a oração, enfim, que tem poder. Entendeu? Ou seja, o Deus dele não serve pra porra nenhuma. Tem que encontrar essa oração. Se não encontrar essa oração, tá ferrado, tá lascado e já era. E em 7 dias, essa oração de 1 minuto atrairia bênçãos concedidas por Deus. E foi assim que Balduíno IV conseguiu usar o poder divino da oração. O Balduíno IV conseguiu usar o poder divino da oração pra matar os outros, é isso? É esse o poder da oração? Conseguiu o quê? Conseguiu se livrar da lepra? Não, né? Porque ele foi conhecido como rei leproso até a sua morte. E morreu leproso. Cadê o poder de Deus? Na Bíblia, Jesus curava. E não tinha essa tal de oração de 1 minuto. Gente, mas como o pessoal é burro pra cair numa dessas? Mas tem. Nisso, eu não acreditei em uma palavra do que aquele padre havia dito. Esse manuscrito, e eu pensei que realmente era uma brincadeira de alguém que estava tentando me enganar. Mas eu decidi tentar. Eu decidi escolher algumas pessoas aqui no Brasil e entregar essa oração. Coisas que aconteceram isso. O padre passou pra ele, né? Aí ele escolheu algumas pessoas pra passar essa oração, tá? Surpreenderam. O primeiro foi para um hospital que estava prestes a fechar, porque precisava comprar aparelhos. Qual foi o hospital? Ele não vai falar. Qual é? Porque precisava comprar aparelhos. Vamos continuar aqui. E o prefeito da cidade havia desviado muita verba. Não suportava mais a quantidade de pessoas que entravam. Foi quando eu dei um manuscrito para o dono desse hospital. E um mês depois ele recebeu uma ligação de uma pessoa que queria fazer uma doação, porque há 10 anos atrás ela tinha sido internada naquele lugar e foi salva. Essa pessoa ganhou tanto dinheiro que mudar e transformar e sustentar aquele hospital pelo resto da vida não seria nada. Mas algo me dizia que não dava para acreditar ainda. Então outra pessoa recebeu o manuscrito. Foi uma mulher que foi abandonada pelo marido enquanto estava grávida. Essa mulher ganhou sobrepeso, entrando em uma depressão
depressão profunda. Todo o dinheiro dela tinha acabado e ela começou a repetir esse manuscrito por 21 dias. E foi quando ela decidiu jogar na loteria, que pra mim já parece um absurdo. Como é que Deus vai abençoar alguém que joga na loteria? Só que a gente nunca vai entender o meio das coisas. A gente só entende o final. E o final foi que essa mulher conseguiu ganhar 2 milhões de reais e a sua vida mudou da água pro vinho. E uma única coisa que o dono do hospital e essa mulher faziam era recitar essa oração todos os dias por 1 minuto. E antes de compartilhar isso com você, eu devo avisá-lo. Isso fará você questionar tudo que você sabe sobre cristianismo. Olha só. Ele disse o seguinte, que ele foi testar, ele recebeu essa oração, passou pro dono de um hospital. Aí ele não fala qual hospital, que o prefeito tinha desviado os recursos. E ele não fala também qual o prefeito, qual cidade, nada. Mentira. E você vê que quando vai falando, tem algumas imagens ali, que não são dessas pessoas realmente. Isso aí você tem um banco com imagens, banco de imagens, vou dizer, imagens e vídeos que você tem em vários sites da internet, que você pode pegar algumas de graça e algumas são pagas, tá? Não sei se aquele pegou que foi paga ou foi gratuita, mas tem vários sites aí, eu só não lembro agora os nomes, mas tem vários sites que eles te vendem e também tem alguns que só vendem, tem uns que tem imagens e vídeos grátis e imagens e vídeos pagos. E aí você pode ir lá pegar, baixar aqueles que são grátis e tem que citar de onde você tirou aquilo. Certo? Então tem muitos desse tipo aí. Você vê que na hora que ele fala do pastor, do padre, também aparece. Quando ele fala da mulher que foi abandonada, ele coloca 2 imagens. Uma mulher discutindo lá com o marido. E você vê que a mulher embaixo que está grávida não é a mesma de cima. Tá? Então você pode ver que já tem uma mentira aí. Ele tenta passar uma história que nunca existiu, gente. Isso é mentira. Isso é mentira. Qual é o nome dessa mulher? Eu vou passar por algumas pessoas. Cara, que bicho mentiroso. Vamos continuar. Ciência, tecnologia moderna, inteligência artificial. Veja, nos tempos antigos, manifestar era bastante comum. Olha só, você vai ter que esquecer tudo que você sabe de inteligência artificial, cristianismo, ciência. Nossa, bem poderoso isso aí. Você vai ter que mudar tudo. Até inteligência artificial a gente vai ter que repensar de uma oração que, poxa, é antiga. Caramba, hein? Nossa. E você vai acreditar nisso? Eu tô falando pra você aí. Vai acreditar nisso? Pensa nisso. Os milagres realizados pelos santos, eles eram apenas pessoas comuns como não tem nenhum milagre realizado por santo nenhum. Tá tudo história pra boi dormir. eu e você. Então, por que não há milagres sendo manifestados hoje? A resposta é... A verdade é porque nunca aconteceu, nem antes nem hoje. É porque hoje nós temos tecnologia que nós podemos averiguar se existe ou não. E como não existe, por isso você não vê milagres hoje, tá? Somente blá 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 aí em igrejas e alguns picaretas igual a você aí. Sim, as nossas almas elas foram bloqueadas de se conectar com Deus. E o que nos impede de manifestar a vida dos sonhos, Deus planejou para todos nós. E eu vou te explicar como. Se Deus planejou, por que não realiza? Agora, eu posso impedir o agir de Deus? O ser humano pode impedir? Vai tomar no teu cu, rapaz. Deixa de ser mentiroso, filha da puta. Para de enganar os outros. A frequência elétrica das músicas famosas, rádio, TVs, telefones. Agora eu sei o que você deve estar pensando. Por que os nossos dispositivos estariam equipados com uma frequência tão prejudicial? Deixa eu te responder a essa pergunta, levando você de volta à Segunda Guerra Mundial. Presta atenção. Quando Nikola Tesla... Olha só. O cara vai falar um monte de merda aqui. Ele vai misturar cientista, acontecimentos históricos. E depois dá o quê? Vai usar algumas coisas de linguagem científica para poder depois pegar e colocar essa palhaçada no meio, tá? Isso é só blá blá blá, para parecer que tem credibilidade, mas isso aqui é história para boi dormir, tá? Nikola Tesla não provou Deus nenhum. Ele tinha essa espiritualidade, ele achava que tinha que ter uma conexão com o divino, aí você ia manifestar o pensamento divino, mas nada que ele conseguiu provar, nada disso. Em seus inventos ele fez com método científico, que é diferente, tá? Um dos maiores inventores do mundo descobriu que você pode transmitir eletricidade sem fio. Ele começou a experimentar isso. Um desses supostos experimentos era criar uma frequência para aproximar a humanidade de Deus. Essas ondas Olha só o que esse filho da puta falou. Que o Nikola Tesla queria aproximar a humanidade de Deus. Não queria aproximar a humanidade de Deus. Ele queria, sabe o quê? Mostrar que era possível você transmitir eletricidade sem fio. Ele tentou fazer algumas torres e ele perdeu dinheiro com isso. E ele foi o quê? Minando o seu pensamento e foi tendo perturbações. Não foi que ele queria conectar a humanidade com Deus. Deixa eu te falar merda, cara. Cerebrais, que você pode ter ouvido falar, mas deu terrivelmente errado. E fez o oposto total. Ele foi desconectado do espiritual.
Não, ele não foi desconectado do espiritual. Primeiro, não existe espiritual, ele sempre continuou crendo. Ele não foi esse experimento que deu errado. Ele tentou, ele foi perdendo recursos, e aí nisso trouxe o quê? Perturbação para a mente dele, e nisso ele trouxe problemas. É claro que ele morreu sozinho e tudo mais, só que tem nada a ver com que foi desconectado espiritualmente. Deixa de falar merda, cara, deixa de ser mentiroso, seu safado. E a sua mente foi destruída. Ele continuou atraindo o azar, e após muitos... Não, a mente dele não foi destruída, ele foi tendo problemas ao longo do tempo. A mente dele não foi destruída após esse experimento que ele mostrou aí, tá? Isso é mentira desse vagabundo aí. eventos terríveis e anos, esse grande inventor acabou morrendo sozinho em um hotel em Nova York, 7 de janeiro de 1943. As suas invenções foram em grande parte esquecidas pelo público até o início do século XXI, exceto por um grupo de alemães, que viraria o mundo de cabeça para baixo. Veja, alguns anos antes de Tesla falecer, os primeiros oficiais nazistas souberam de seus experimentos. Estavam muito interessados no que ele descobriu. Os nazistas começaram a experimentar a terapia de eletrochoque para causar obediência. Você já pensou como uma pessoa comum, como você e eu, poderia ser movida a cometer atos horríveis? De repente, pense na pessoa mais amigável que você conhece, a sua avó talvez. Você poderia ver ela torturando pessoas inocentes? É difícil até de acreditar. Vai contra tudo o que Deus representa. A única resposta... Ai, caraca, não, eu não ouvi isso não, cara, eu não ouvi isso. Quer dizer que quem torturava lá, que eram os próprios alemães que torturavam os judeus lá na guerra, não só os judeus, eles torturaram russos, várias pessoas. Foi porque eles sofreram eletrochoque. Cara, mas que cara desonesto. Não, que cara desonesto, cara. O que eles fizeram, que eles fizeram por ter essas torturas foi em prisioneiros, não foi nas pessoas que estavam torturando. Cara, mas é muito filho da puta, cara. É muito filho da puta. A resposta lógica é que eles foram lavados cerebralmente, sem nem mesmo perceber. Os nazistas fizeram mais descobertas com a base nas pesquisas do que Tesla. Essas frequências podem afetar uma pequena parte do seu cérebro, chamada glândula pineal. A sua... Olha aí. Aí fala da glândula pineal, que ela produz um hormônio que regula o sono, gente. Só isso. E tem, claro, tem outras funções também, mas na antiguidade os filósofos achavam que tinha uma ligação com o espiritual. Hoje tem grupos espíritas que acham que conecta o espiritual, mas nada provado, nada cientificamente provado que ela conecta o espiritual. Primeiro que nem existe espiritual, não tem prova nenhuma de espiritual, tá? Aí ele vai pegar o quê? Algo que existe na glândula pineal e jogar isso aí. Ah, tá vendo? Você não prospera, você só se dá mal, você está... na merda, porque a tua glândula pineal, ela foi contaminada. Cara, o que foi contaminado foi o cérebro desse filho da puta pra enganar os outros. E o seu, você que acredita num cara desse, o seu foi contaminado pra ser burro. Pra ser burro pra acreditar num cara desse. A glândula pineal, ela tá associada ao criativo, ao espiritual e ao espírito espiritual é a cabeça do meu pau. livre humano. Você não acredita em mim? René Descartes, famoso filósofo e cientista francês, uma das maiores mentes da história humana, chama essa glândula pineal do lar da alma. E a sua única conexão com Deus, ela é a sua única conexão com Deus. Então... Peraí. Ele falou que é crente, ele falou que lia a Bíblia dele. A única conexão com Deus é a glândula pineal. Puta que paralho. Olha, primeiro, se ele diz que crê em Deus, ele é crente porque ele fala que estava na igreja, que tem pastor e tudo mais. Se bem que é mais difícil de saber o que é verdade nessa história e o que é mentira, que boa parte aqui é mentira. Talvez tudo, né? Ou 99,9%. Mas tá, vamos imaginar que esse cara é crente mesmo, porque crente fala essas coisas, ele une técnicas coach para falar essas merdas aí. Se você tem o quê? Uma glândula que te liga a Deus, que ele fala, a única coisa... Mas peraí, não é Jesus, segundo o cristianismo, que liga o homem a Deus? Agora é a glândula pineal? Então a glândula pineal virou Jesus? Cara, mas olha, esse cara contraria até mesmo o que a religião prega. E tem gente dessa religião que vai acreditar num vagabundo desses. E outra coisa, essa música nojenta, escrota, sabe, podre, fica o tempo todo aí no vídeo. Pra quê? Pra passar que é algo assim, divino pra você acreditar. O objetivo dos nazistas era desligar completamente a sua glândula pineal e transformá-lo em um robô obediente, sem pensamento e sem qualquer senso de moral. E aí que entra a oração de 1 minuto. Essa oração... Tá vendo? Aí pronto, aí ele vem. Agora que entra a oração de 1 minuto. Ele fez essa salada, jogou a oração de 1 minuto, acabou, o pessoal acredita. Mas tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver o cu com as calças. Ah, essa oração vai limpar agora. Você tá na merda porque a sua glândula pineal, ela foi contaminada. Parabéns se você acreditou num cara desse. Porque se você acredita num cara desse, parabéns, você é uma mula.
de 1 minuto limpa sua glândula pineal e desintoxica sua alma. Limpa a glândula pineal é a cabeça do meu pau. A programação prejudicial. É por isso que manifestar nunca funcionou pra você. Veja, desde que você nasceu, você foi programado. Não, manifestar nunca funcionou pra mim porque eu não acredito em demônio. Então não manifesta, então não vai ter manifestar, tá? Só lá na igreja que o pessoal acredita nessa merda que vai ter o manifestar. Ah, se fuder. Pra ser pobre. Uma engrenagem na máquina. É um simples. Essa engrenagem chama-se o quê? Uma limitação política social que faz o quê? Com que essa política safada que mantém as pessoas na pobreza, e não vai ser essa oração sua aí, mentirosa, que vai tirar ninguém da pobreza não, meu filho. Só por isso, onde você tem 1% da população com mais recursos do que todo o resto. Ora, o que tem a ver isso com glândula pineal? Tem a ver com o quê? Com a safadeza mesmo dos poderosos que comandam essa merda desse país. Só isso. Jeito de viver como se fosse um escravo do sistema. Quando você é um bebê, você é como uma esponja, absorvendo todas as informações. Quando você cresce, essa programação está embutida em seu subconsciente. E é extremamente difícil de desfazer. É por isso que essa oração de 1 minuto é tão poderosa. Ela limpa a sua glândula pineal. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês, gente. Olha só. É interessante por quê? Porque hoje as pessoas querem facilidade. E ele vai citar o tempo todo que é a oração de 1 minuto. Por quê? Opa, você vai conseguir grandes coisas com 1 minuto só. Gente, tudo hoje você tem que ter o quê? Você tem que ter tempo, você tem que ter preparo. Você tem que, sabe, ter sempre um caminho que você não vai conseguir em 1 segundo. Mas aí ele não, fala não. Essa oração de 1 minuto vai limpar, vai fazer tudo. Porque é vender uma facilidade para você. É aí que ele ganha você o quê? Com a promessa de facilidade, esforço mínimo e o quê? E ganância. Fazendo toda a programação prejudicial e em seguida redefine a sua alma para seu estado original e restaura a sua conexão com Deus, permitindo que você receba seus dons e bênçãos divinos. Eu fiquei muito feliz. Pelo menos não é Jesus na religião desse cara aqui que restaura a comunhão com Deus. Agora é essa oração aí que vai limpar a glândula pineal para poder te manter em conexão com um amiguinho imaginário. Gente, olha, cara, como é que tem gente, como é que pode acreditar numa coisa dessa? Vamos continuar aqui. Essa descoberta, eu confesso pra vocês. Um dos pastores da nossa igreja, ele tava sofrendo com a dor. Opa, pastores aqui da nossa, o quê? Igreja. Crente. Esperar o quê? Enganador, né? Enganador. Coach crente. Fuja disso, tá? Fuja. Muito forte na lombar. Então, depois de usar essa oração de 1 minuto, ele descobriu a causa. O seu pé estava um pouco inclinado para dentro, causando desalinhamento no joelho e na coluna. Toda vez que ele andava, isso colocava grandes quantidades de peso na lombar. Esse desalinhamento foi curado e logo depois a dor desapareceu. Fiquei pensando nas pessoas ricas e pobres, mas o que aconteceu a seguir foi que essa oração ela já foi levada para grandes apresentadores famosos, blogueiros, e ninguém divulga. Pior de tudo, eles usam para comprar carros de luxo, Ferraris, Lamborghini e muito mais. Naquele momento, Jordan olhou para mim como se uma lâmpada se acendesse em sua cabeça. Ele de repente disse: estão me monitorando e eu não tenho os meios para espalhar essa mensagem. Mas acredito que na minha situação, Deus manifestou você. E o bem, ele sempre vai vencer o mal. E no final eu acredito que você foi enviado aqui como mensageiro. Ele me disse: você tem milhões de seguidores, você tem o poder de falar. Opa, olha, você tem milhões de seguidores. Ele queria, você vê, o padre Jordan queria divulgar. Por que não divulgou? Aí o que ele vai fazer? Ele vai vender para você. Olha a divulgação. Olha a divulgação. E claro, essa divindade de bosta vai se deixar levar. Vai deixar somente aqueles que têm essa oração, mesmo se for comprada, aí que ele vai se manifestar em bênçãos, poder, milagres, restauração de casamento, prosperidade. Cara, dá nojo, dá nojo ouvir isso, dá nojo. Falar pelas pessoas. Você não precisa me dizer sim agora. Apenas experimente a oração de 1 minuto. Ajude a si mesmo, ajude a sua família e depois ajude os outros. Eu desliguei aquela ligação e algo aconteceu. Depois de alguns minutos eu estava anestesiado. E aí ele me mandou a oração de 1 minuto pelo meu WhatsApp. Então eu concordei que eu faria essa oração. Pera aí. Ele já disse que tinha mandado. Olha como a gente pega na mentira. Olha só. Se você escutar anteriormente, você vai ver aí que ele falou que ele passou essa oração para alguns amigos. Para testar. Agora ele fala que esse padre mandou no WhatsApp dele. Ele já tinha recebido essa oração e fez o teste com algumas pessoas, o hospital e o da mulher que estava divorciada do marido. Aí ele recebeu 2 vezes? Aí ele recebeu e esqueceu, foi isso? Mentiroso aqui. A gente pega na mentira, gente. A gente pega na mentira. Tá? Mentira tem perna curta, tá aqui, ó. Mentiroso. Você vê que esse testemunho dele aí é todo mentiroso. Parece bonitinho, parece que tem coerência histórica, científica, mas é mentira.
Mentira. Nos próximos 5 minutos. Eu concordei que nos próximos 5 dias eu ouviria essa oração de 1 minuto repetidas vezes. Mas depois de muitas tentativas, nada aconteceu. Nenhum milagre, nenhuma manifestação de riqueza. Será que eu estava fazendo algo de errado? Você pode imaginar que eu estava mais do que desapontado e eu me senti um completo idiota por acreditar naquele cara maluco. Então depois de 7 dias tentando, eu fiquei cansado e eu apaguei. E eu apaguei o contato do Jordan no meu telefone. E no 7º dia eu caí num sono muito pesado e eu tive um sonho. Eu comecei a sonhar em um mundo onde todos viviam o reino de Deus e eram prósperos. Não haviam mais pessoas pobres nas ruas. Tudo era de ouro. Parecia horas, mas foram minutos sonhando. Então assim que eu acordei, eu recebi uma notificação. Era daquela pessoa da minha família, dizendo que o agiota havia perdoado a dívida. Eu me senti tão feliz e confuso ao mesmo tempo. Será que tinha sido uma coincidência? Será que foi por causa da oração de 1 minuto? Apesar de todo o azar que eu tive na vida, eu orei por essa pessoa. Eu cresci com ela, eu estava preocupado, não quero citar nomes, mas isso estava me fazendo mal. Eu decidi dar uma segunda chance, a oração de 1 minuto. Só que dessa vez eu fiz isso com mais intenção. Eu prestei mais atenção às palavras que eu estava recitando. E depois de 5 dias, um verdadeiro milagre aconteceu. Pode parecer sorte de iniciante, mas todo o meu destino mudou. Foi ali que eu encontrei um amigo chamado Pedro, um amigo de infância. E ele sempre teve muito dinheiro. Ele foi criado em uma família rica. Foi a alegria à primeira vista quando eu vi. E ele havia perdido muito peso, mas aquele sorriso, aquela energia continuava do mesmo jeito. E nós sempre passamos muito tempo da adolescência juntos. E por mais que ele tivesse dinheiro, ele era uma pessoa muito retraída, muito tímida. Eu sempre estava do lado dele. Então quando as pessoas iam tirar onda, até bater nele, eu não permitia. E ele tinha uma gratidão enorme por mim. Gente, olha só, olha esse franguinho, olha o corpo desse franguinho. Disse que encontrou um amigo chamado Pedro, que tinha muito dinheiro, e que ele defendia esse cara quando alguém ia bater nele. Você acha que esse cara protege alguém? Isso, ele é adulto. Imagina isso aqui na adolescência e na infância. Você acha que esse franguinho vai defender alguém, gente? A não ser que tenha com arma, né? Aí é outra coisa. Mas um franguinho desse vai defender alguém? Com mais de uma pessoa que disse que defendia esse amigo. E claro, aí falou que o parente dele, o agiota, perdoou a dívida. Gente, na boa, qual o nome do agiota? Quem é a pessoa? Não tem, meu parente. Isso é mentira, gente. Isso é picaretagem. Então eu descobri que ele havia se formado em medicina e que era um gerente. E as imagens estão aqui, ó. Estão aqui, porque essa imagem não é desse amigo, é só pra parecer que é alguma coisa, só pra ilustrar, tá? Mas isso aí é tudo mentira, tá? Era um dos maiores hospitais aqui do Brasil. Então eu contei pra ele sobre o azar que eu tava carregando. Falei sobre a separação, que eu tava preso, prestes a acontecer. Falei sobre a pessoa que estava doente dentro da minha família e todas as outras coisas. E quando ele ouviu aquilo, ele logo se ofereceu pra ajudar. E falou do hospital, da clínica, dos exames, e eu fiz um cálculo rápido. Pela formação dele, os exames, internato, todo aquele maquinário de linha daquele hospital dele, eu não ia gastar menos de 40 mil reais. E onde é que eu ia arrumar dinheiro? Aquele agiota ele dava a bunda que você arrumava, tá? já havia perdoado a pessoa da minha família da dívida. E eu falei pra ele que eu não tinha dinheiro. E ele falou rindo e me acalmou. Não fica preocupado. Eu até achei que ele tava rindo da minha cara. E ele falou, eu não tô rindo de você. Considere isso como um favor de um amigo que você ajudou na adolescência. Eu nem tava acreditando no que eu tava ouvindo. Esse amigo ele encontrou depois dessa oração, que ia ajudá-lo, porque ele protegia. Olha o corpo desse franguinho. Isso aí protege alguém, gente? Tá de brincadeira. A dívida do agiota tinha sido perdoada. A pessoa da minha família devolveu o dinheiro. Ele me disse, você é um homem bom e honesto. Eu não preciso do seu dinheiro. E antes que você diga não, eu realmente não preciso mais de dinheiro. Olha pro meu carro. Na hora eu vi uma Ferrari e eu quase chorei, pensando comigo. Deus é grande. Eu liguei pra pessoa da minha família e eu falei que ela poderia devolver o dinheiro pro agiota. Mesmo que ele tivesse perdoado a dívida, ela não precisava mais daquele dinheiro. Tudo que ela precisava, o meu amigo iria conseguir. O ano se passou, todos os anos foram feitos e a pessoa da minha família ela foi curada. E eu nem sei mais o que te falar. Só que ainda faltava algo. Meu relacionamento, só que depois de 90 dias fazendo a oração de 1 minuto, voltou ao normal. Nos casamos novamente, não tínhamos feito festa, fizemos as coisas do jeito que ela sempre sonhou. Eu mudei como homem, a minha postura. A gente agora mudou como homem? Que parada é essa? O que você tava fazendo, hein? Rapazinho. Conversa, não discute. Parecia um relacionamento dos sonhos. Parece até um filme a nossa vida hoje. Ela sempre tá pronta pra me ouvir. Viu? Depois da oração, não discute, uma maravilha, tudo perfeito. Gente, vocês acreditam nisso, né? Tem que ser muito otário, fala sério. Sempre tô pronto pra ouvir. Algo dentro de mim mudou. É algo sobrenatural e inexplicável que eu não sei falar. Claro. Algo dentro de você, se for uma giromba dentro de você. Com o poder dessa oração de 1 minuto, eu manifestei o meu casamento de volta. Quando isso aconteceu, eu recebi uma ligação de um amigo que havia se separado. O nome dele é João. Ele tava acabado, arrasado. A mulher tinha acabado de trair ele com outra pessoa e ele descobriu. Eles se separaram. Então eu passei essa oração de 1 minuto pra ele. E com 30 dias, ele achou a mulher. Ele achou outra mulher e falou que aquela mulher era incrível. Ela tinha um filho. E ele também. E cada um aceitou um ao outro de um jeito incrível.
As brigas no relacionamento acabaram, não tinha ciúme. Ela era totalmente diferente do relacionamento passado. Ela não culpava ele o tempo todo, quando tudo estava dando errado. Era alguém que se preocupava. E ele começou a me mandar mensagem todos os dias, agradecendo pelo que tinha acontecido na vida dele. Ele me contou. Agora ele encontrou outro amigo que não fala o nome. Esse outro que fala Pedro, tem um monte de Pedros por aí. Agora esse outro amigo que ele encontrou foi traído. Aí ele deu essa oração, ele conseguiu divorciar dessa mulher traidora e encontrou outra mulher dos sonhos. Isso com a oração. Olha, gente, tudo acontece, né? Tudo acontece. Olha que coisa mentirosa, gente. Que a ex-esposa agora mandava mensagem o tempo todo, querendo voltar com ele, e ele apenas ignorava, porque a vida dele estava muito boa. Ela queria brigar, mas ele não retrucava. Ele só estava vivendo a vida dos sonhos. Depois de usar essa oração de 1 minuto por um ano, eu mudei para uma casa gigante, do jeito que eu sempre sonhei. Eu comecei a dar mentorias de R$80 mil sobre marketing de... Pera aí, ele começou a dar, olha só o que ele falou, ele mudou pra casa e começou a dar mentoria de R$80 mil. Isso até posso acreditar que tenha acontecido, por quê? Porque esses coaches aí vendem essas ilusões também, igual o pastor aí que vende ilusão pro fiel. Esses caras que fazem essas mentorias, esses coaches, eles vendem caro mesmo. E o otário vai, compra e eles ganham dinheiro, eles ficam ricos. Se ele conseguiu alguma coisa, não foi essa oração, foi as mentorias, se é que ele faz mesmo. Que eu não duvido não, porque esse cara aqui é coach. Esse cara aqui é coach. Você vai procurar aí no Facebook, no YouTube, você vai ver que não tem nem tantos inscritos assim lá no Facebook. Não tem tanto assim não. Mas parece que ele faz o quê? Para atrair as pessoas e comprar essa oração dele aí. E faz essas... marketing financeiro, marketing digital, isso o quê? Essas mentorias que ele faz. É claro que vai ganhar o quê? Muito dinheiro, vai ficar rico, lógico, vai mudar pra casa dos sonhos, lógico, né? Vendendo de ilusão qualquer um. Digital. Eu comecei a realizar palestras em estádios, tudo aqui é minha vida. Tudo na minha vida disparou, dinheiro, carreira. Eu tava vivendo um sonho, mas eu também realizei o desejo daquele padre chamado Jordan, que era espalhar essa palavra de 1 minuto para as pessoas. Ah, você realizou o desejo, né? Por que o padre não divulgou e não espalhou? Você espalhou mesmo, né? Ah, sim. Vamos imaginar que essa oração exista, que foi verdade, vamos supor, tá? Aí como é que ele divulgou? Vendendo? Aquilo que iria conectar as pessoas a Deus, as bênçãos, vai vender? Sei. Primeiro eu mandei para os meus amigos, depois os parentes mais próximos. Talvez você me conheça, e eu tenho muitos amigos famosos que estão crescendo de uma maneira absurda. Eu também mandei para uma família muito pobre, como a do Jaime, que é um marceneiro que eu conheci. Ele estava condenado desde o nascimento, psicologicamente, emocionalmente, pelo ambiente que ele vivia, a ser uma pessoa pobre. Uma coisa que eu não falei para vocês é que a glândula pineal podre, ela pode ser passada diante das gerações como uma maldição hereditária. A glândula pineal podre. Cara, se tiver podre, ele vai te matar, cara. Se tiver podre, caraca, olha que safado, que mentiroso. Aí vem o quê? Maldição hereditária, mas aí não. Aí ele vai dar uma linguagem científica para poder passar credibilidade na mentira dele. Aí vai dizer, olha, a glândula pineal, que é algo que existe, vai falar o quê? Pode passar por maldição hereditária. Meu filho, maldição é o meu pau na mão, rapaz. Vai te fuder, rapaz. Você é filho da puta, cara. Ah, mandei pro Jaime, ele tava condenado, não sei o quê. Por que não passa pra todo mundo que é pobre, então? Pra acabar os pobres no mundo? Muito filho da puta, cara. Mas como um cara desse, cara, não tá preso, cara? Sério. Cara, esse país é um lixo, cara. E é por isso que é tão difícil quebrar essa pobreza. A programação que os seus pais experimentaram Quebrar uma corrente nas tuas costas, sim, safado. Foi passada pra você, e se você não tomar cuidado, pode passar pros seus filhos. E os filhos deles. Que filho? Não vou ter filho, não tenho filho, então não vai passar nada pro meu filho. Não tenho filho, nem quero ter. Então eu dei ao Jaime a oração de 1 minuto. Depois de 1 semana, eu verifiquei com ele e eu fiquei surpreso. Ele simplesmente superou a meta de venda naquela semana e... Peraí. Ele passou em 1 semana, superou a meta de vendas. Vê que isso aqui é propaganda da Universal, isso aqui? Tá igualzinho, cara. Aí você vê que lá tinha uma outra pessoa contando dinheiro, aí você vê outra pessoa aqui, ó. Você viu outra pessoa aqui, aquele Jaime, que não é Jaime nenhum. Essas imagens que estão passando aqui no vídeo são imagens de banco, desses bancos de imagens, que esses sites que vendem ou que deixam você baixar alguns de graça. Só isso, tá? Você vê que o outro Jaime lá que ele usa para ilustrar é diferente desse aqui, tá? Tudo mentira isso aí. Dobrou o faturamento. E ele alegou para mim que estava fazendo a rotina toda errada, mas ainda conseguiu superar todos os números. Na semana seguinte, a mesma coisa aconteceu. E isso continuou semana após semana, até que o Jaime abriu a sua empresa e agora vende imóveis planejados.
minutos. Você acredita? Ele já está em uma negociação em abrir uma franquia em Miami. Por conta dos seus móveis planejados, ele conseguiu alguns artesãos lá do Amazonas. Está criando identidade única brasileira e as pessoas ao redor do mundo estão interessadas em tudo que ele faz. Tudo isso em menos de 6 meses. Havia também uma amiga minha chamada Bruna, que eu também dei essa oração de 1 minuto e ela sonhava em crescer nas redes sociais, em vender os seus produtos. E ela não conseguia, ela já tinha feito mentorias super caras, cursos e nada destravava. Ela tentou lei da atração, cartomante, tudo essa mulher tentou e nada funcionava. Os vídeos dela não viralizavam e ela conseguiu vender o curso dela. Só que tudo mudou da água pro vinho. Com a oração de 1 minuto, a glândula... Se tudo mudou com a oração de 1 minuto, essa moça da rede social aí. Agora tudo mudou com o quê? Com a oração. Se você não conseguir, não vai mudar, vai continuar na merda. Tá? Vamos conseguir, ó. Vamos prosseguir nesse show de horrores. Pineal foi limpa. Abriu o cérebro, a criatividade começou a chegar. Todo o vídeo que ela postava... Abriu o cérebro? Abriu o cérebro. A atividade, aí a criatividade vem e ela consegue agora vender o que ela quer, né? Nossa, caramba, que lixo, cara. Que lixo. Olha o que eu tô ouvindo pra poder tentar alertar vocês, hein? Olha aí. Todo curso que ela lançava dava certo. E ela fez seu primeiro lançamento e vendeu 400 mil reais, uns meses atrás. Hoje ela vive a vida que pediu a Deus, viajando pelo mundo, é referência do digital e vive de internet. Tem tempo. Não é essa mulher aí não, tá, gente? Isso aí é que eu falo. Aquelas imagens que são vendidas, aí ele coloca a pessoa aqui num lugar bonito pra aparecer. Opa, ela tá vivendo de internet por causa dessa oração. Opa, então eu vou fazer também. Vou fazer também. Entendeu? Cara, isso é mentira, gente. Isso é mentira. Agora, por que ele deu pra essas pessoas? Por que não dá pras outras? Pras outras vai vender. Abre teu olho, meu filho, abre o teu olho. Livre e aproveita a vida dela ao máximo. Teve outra amiga chamada Raquel, uma ótima profissional, advogada. Raquel, quantas mulheres chamadas Raquel tem no mundo? Cada tributarista fatura milhões. Só que ela tinha muitos problemas na vida amorosa e ela começou a usar a oração de 1 minuto. E a Raquel é uma mulher bonita, bem sucedida. Ela tinha tudo que queria, exceto o companheiro para compartilhar essas bênçãos. Então ela tinha tudo que queria, menos alguém para compartilhar as bênçãos. Ela tinha glândula pineal bloqueada. Não significa necessariamente que as suas únicas lutas são em torno de ganhar dinheiro. Ela não conseguia ter um homem. Peraí. Não significa que as suas únicas lutas vão ser em torno de ganhar dinheiro. Agora tá mudando. É o mesmo papo de igreja, gente. É o mesmo papo de igreja. É o mesmo papo de pastor. Só que, claro, aqui parece que vai ganhar mais. A coisa não se resume a você conseguir dinheiro. Essa mulher era rica, mas não conseguia ficar com alguém. Ou seja, é uma maldição. É a glândula pineal suja. Vai ter que ser limpa para poder ser abençoada. Oh, meu filho, como é que você cai numa dessas? Minha filha, não cai numa dessas, não. Não vai numa dessas não, isso é mentira. Da vida dela, o homem dos sonhos. Em vez disso, ela só atraía caras que queriam uma coisa dela, e não era amor. Uma vez que esses homens chegavam perto dela, tinham o que queriam, começavam a fazer joguinhos, começavam a se afastar dela e simplesmente desapareciam. Nunca mais eram vistos. Então tudo isso mudou quando ela começou a usar a oração de 1 minuto. Em apenas algumas semanas, ela atraiu homens de alto valor. Homens que respeitavam a sua carreira e estavam todos trabalhando em direção aos seus próprios objetivos. Homens que dirigiam negócios de sucesso. Ué, homens que dirigiam negócio de sucesso, será que ela tinha muito dinheiro? Por que ela não casou com um pobre? Hein? Pro cara deixar de ser pobre? Hein? Ah! Ai, gente, olha, eu vou falar. Essas orações, gente, essas mentiras. Cara, só engana trouxa, cara. Só engana trouxa. Sabiam exatamente o que queriam e estavam procurando um relacionamento sério. E antes de perceber, um homem a conquistou completamente. Ele levou a Raquel para jantares sofisticados, surpreendeu com presentes maravilhosos, joias, deu a ela atenção e uma aliança, tudo que ela queria. Ele oficializou o relacionamento, sem joguinhos, sem empurrar e puxar, sem discussão. Depois que a oração de 1 minuto mudou a vida dos meus amigos e familiares, eu realmente sabia que a minha missão, mesmo que fosse lenta, eu comecei a vazar essa oração de 1 minuto. Eu comecei a receber e-mails, mensagens, ligações de pessoas que restauraram a sua glândula pineal, reconectaram-se com Deus e manifestaram seus sonhos na realidade, mas ainda sentia que não era o suficiente. Eu nunca esqueci o que o Padre Jordan me disse e o que me colocou nessa situação divina em primeiro lugar. Hoje eu chamo a oração de 1 minuto de oração divina, que limpa a sua glândula pineal, conecta você a Deus e permite que você manifeste a vida dos seus sonhos. Agora preste muita atenção, porque nos próximos minutos eu mostrarei exatamente como usar a oração de 1 minuto para... Ele não vai mostrar como usar, ele vai te vender, tá? Nos próximos minutos, ele vai continuar te enrolando com essa historinha pra boi dormir e vai te vender aquilo que o tal padre tinha a missão de divulgar. Ele não quer divulgar nada, ele somente quer o quê? Ganhar dinheiro fácil de otário, só isso.
manifestar qualquer coisa que você deseja em sua vida. A oração divina é realmente simples. Você não vai precisar sentar por horas, todos os dias meditando até suas costas começarem a doer. Você não vai precisar sentar por horas, ou seja, o esforço, a coisa fácil, você tem uma oração de 1 minuto todos os dias, e aí você praticando isso, você vai conseguir as coisas boas para você, ou seja, você vai ter que fazer o esforço mínimo, ou seja, é o caminho fácil que todo charlatão ele oferece para você. É esse o caminho que ele te oferece. Você também não precisa começar a escrever diários, anotando seus objetivos ou começar quadro dos sonhos. Você nem precisa trabalhar duro para manifestar seus sonhos. Tudo o que você precisa fazer é ouvir a oração de 1 minuto por pelo menos 7 dias. Quanto mais tempo você puder fazer isso, melhores serão seus resultados. O manuscrito recomenda fazer isso por pelo menos 67 dias. E nós não sabíamos por que no início. O número 67 tem algum significado. Depois de fazer algumas pesquisas, a gente descobriu que 67 é um número especial. Nós contratamos um neurocientista de Harvard e outros de Cambridge. Pô, deve ser bem caro, hein? Pô, ele contratou um neurocientista de Harvard. Sei. E eles provaram que 67 dias é o que forma um hábito. E o que é mais poderoso, Salmo 67, do rei Davi, é um cântico louvando a Deus, onde ele expressa o seu desejo de que o mundo inteiro venha a entender a salvação que o Eterno oferece a todos. A minha equipe e eu começamos a fazer mais pesquisas sobre como tornar a oração divina ainda mais poderosa. E a gente descobriu algumas outras ferramentas que você pode começar a usar hoje para manifestar a vida dos seus sonhos. Assim como os louvores, que vão desbloquear a sua capacidade criativa e intuição divina. Lá em Gênesis 1:27 fala assim: Deus criou o homem à sua imagem. Isso não significa que Deus parece com o humano. O que isso significa é que Deus criou os humanos à sua natureza intelectual, espiritual e criativa. Uma vez que você começa a usar a oração divina, toda a sua mente mudará. E para garantir que essa mudança seja acelerada na melhor direção, eu paguei um neurocientista de Stanford para ajudar a gente. E ele começou a estudar o hipocampo, que é uma estrutura um pouco complexa do cérebro, que fica no seu lobo temporal, que está associado à criatividade e ao aprendizado. De novo, ele já tinha contratado um neurocientista lá de Harvard, agora de outro lugar. Caramba, tá gastando muito dinheiro, hein? Tá, essa oração foi muito boa mesmo, hein? Pô, ele tá contratando um cientista para poder validar o que ele tá falando. Mas, vem cá, qual o nome desses cientistas, hein? Que ele contratou? É mesmo ele que contratou mesmo? Gente, isso é mentira, gente, isso é mentira. E ele fez vários estudos inovadores. O mais importante é que você pode treinar esse hipocampo usando louvores. Lembra do experimento para... Pode treinar esse campo usando louvores. Não, gente, olha só. Nós, seres humanos, temos alguns hormônios que são liberados dependendo de alguma situação. Não somente coisas religiosas podem liberar alguns hormônios que estão ligados a coisa boa e que pode ajudar, por exemplo, na sua cura. Não que é uma cura divina, mas isso não só, por exemplo, um louvor que você acha bonito, mas também pode ser, por exemplo, você está exposto à natureza ou diante de uma arte que é bela, pode provocar o mesmo sentimento e liberar os mesmos hormônios. Então isso aí não tem nada a ver com essa oração, nada a ver com o divino, tudo blá blá blá, tá bom? Assado do Nikola Tesla? Bem, ele estava pensando da maneira certa, mas olhando na direção errada. Ouvir frequências não funciona, no entanto eu descobri alguns cânticos de Deus. E esses cânticos vêm de tempos antigos. As pessoas falam que Leonardo da Vinci ouvia enquanto pintava a Mona Lisa. Uma vez que você ouve esse cântico, o seu hipocampo... Opa, ele vai te vender também louvores para vender. Não basta as porcarias que tem hoje na mídia, né? As porcarias que tem aí no meio cristão, não. Esses hinos aí de trazendo a arca, Damares, chateando, essas porcarias aí não. Ainda vai te vender coisas antigas que ele diz que Leonardo da Vinci ouvia quando pintava a Mona Lisa. Caraca, mas olha, é muito 171, gente, muito 171. Será automaticamente treinado. Como um músculo, ele crescerá maior e mais forte, permitindo que você acesse uma intuição divina e uma imensa criatividade. Mas olha só, ele vai te ensinar a alcançar uma intuição divina. Isso não é tudo. Também criamos o corpo glorioso, que é um regime divino para o seu templo físico. O corpo glorioso, gente, é o seguinte, acho que já foi ressuscitado, né? É um regime divino que vai te dar o corpo glorioso e vai te vender isso. O corpo glorioso, gente, tá de brincadeira, né? Será que ele ressuscitou com Jesus, né? Ele morreu e ressuscitou, foi isso. Vai ter o corpo glorioso, vai te vender louvores e o corpo glorioso junto com essa oração. Cara, na boa, se você acredita nisso, você é muito otário. Aí eu falo, esse vídeo que eu tô fazendo aqui não é pra você. Seja enganado, dê o dinheiro, o rabo pra esse cara, a buceta, tudo pra esse cara. Dê tudo, e fique na merda pra acreditando num picareta, num charlatão desse.
1 Coríntios vai dizer assim: não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo que está em vós, a quem recebeste de Deus? Não é segredo que os apóstolos de Jesus raramente sofriam de doenças ou enfermidades. Como isso é possível? Tem a medicina moderna, tecnologia. Para responder essa pergunta, nós contratamos um treinador de celebridades que usava métodos holísticos e naturais para perda de peso. Ele é uma figura privada e nos custou muito para convencer ele a nos ajudar. Mas depois que ele viu esses efeitos transformadores da oração divina, ele mudou de ideia. Começou a trabalhar conosco como Contratou mais um. Vai contando os profissionais que ele foi contratando, ó. glorificado. Esse programa revolucionário, e isso aconteceu quando a gente combinou o espiritual com o físico. Descobrimos o simples e fácil hábito que você pode começar a usar hoje para perder gordura e construir músculo. O melhor de tudo, sem dieta, sem exercício e sem suplemento. Apenas um simples hábito para Sem dieta, sem suplemento, sem exercício, sem nada, né? Só com esse método dele aí. Olha, é seu corpo glorificado. Confia. manifestar o corpo dos seus sonhos. Agora eu tenho que parar de mimar você e conter a minha empolgação. Eu tenho certeza de que você está empolgado quanto eu estou. E eu gostaria... Tô empolgadíssimo. Nossa, tô muito empolgado. Tem que ver. Olha a minha cara de empolgação. Tomar no cu. Que você experimentasse isso por si mesmo, imediatamente. Então eu tenho uma última pergunta pra você. Você tá pronto pra experimentar essa transformação divina por si mesmo? Tá pronto pra receber as bênçãos presentes que Deus preparou pra você? Tá pronto aí pra receber as bênçãos divinas? Estão pronto aí pra receber esse presente? Vamos lá. Tá pronto pra finalmente quebrar a maldição e azar, quebrar todas as correntes que a sociedade colocou em você, não cometer o erro que eu cometi durante anos lutando pela força do braço? Você não vai esperar a sua vida passar. Você vai se juntar a milhares de outras pessoas ao redor do mundo e vai experimentar a transformação que a oração divina tem pra te oferecer. Então preste muita atenção enquanto eu mostro exatamente como você pode obter a oração divina. Como eu mencionei antes, eu dei um grande salto de fé. Eu deixei meu emprego, que era confortável, de 6 dígitos, para começar esse projeto. Eu fiz isso por uma simples razão. Você provavelmente já adivinhou por que eu quis continuar essa missão. Foi um pedido de um amigo chamado Jó, aquele padre. Ele me deu essa missão. E não é sobre religião, nunca foi. Pra mim isso vale mais do que qualquer dinheiro. A oração divina me deu tudo que eu tenho hoje e eu tô disposto a dar tudo de volta por ela. Eu tava esperando o momento certo pra compartilhar isso com o mundo. Se você tá assistindo a esse vídeo... Bom, ele disse que esperou o momento certo para compartilhar com o mundo. Se é para compartilhar com o mundo, caraca, coloca no YouTube, coloca no Facebook, faça uma página, divulgue, pronto, você vai compartilhar. Agora não, olha como que ele vai compartilhar com o mundo, olha só. Esse momento chegou. Esse momento é agora. Mas eu devo te avisar, as pessoas ricas e poderosas estão procurando esse vídeo para tirar ele do ar. As pessoas poderosas, é aquilo também. Faltou o elemento principal. A gente vai ser perseguido por proclamar a verdade. A gente tem um método infalível. Só eu tenho esse conhecimento. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Não vai ter nem nas traduções novas da Bíblia. Não tem no YouTube. Não tem em lugar nenhum. E o vídeo que eu estou fazendo aqui, que ele diz ali, esse vídeo, os poderosos querem tirar do ar. Os poderosos querem tirar, porque os poderosos querem todo mundo pobre. Em parte sim, porque é mais fácil você dominar a pessoa necessitada. Mas ele acha que está sendo perseguido. Nenhum poderoso perseguindo esse cara. Isso é mentira, tá? Então, mais uma vez, eles querem as pessoas pobres e sem bênçãos. Querem pessoas sofrendo, espiritualmente e emocionalmente. Isso gera dinheiro ao redor do mundo. Mas como Jesus disse, muitos que são os primeiros serão os últimos. E muitos que são os últimos serão os primeiros. Eu vou ser honesto, eu tô com muito medo. E se caso aconteça alguma coisa e esse site for retirado do ar, tudo foi esquecido, eu sei que eu fiz a minha parte. Vocês acabam... Ah, fez essa parte. Vendendo, né, seu safado? Vendendo, né, seu safado? E vendendo uma mentira, porque essa oração não existe, tá, gente? Essa oração não existe, tá? Não tem nada encontrado em Jerusalém dessa tal de oração de 1 minuto. Isso é mentira. O que você tem, por exemplo, encontraram foi um manuscrito do século VI, do Salmo 86 ou 82, uma coisa assim. E é uma versão um pouco diferente da que está ali na Bíblia, mas foi escrita por um monge. Só isso, não tem nada de oração de 1 minuto aí que foi encontrada que ninguém está em lugar do... Isso é mentira dele, é mentira, tá? Param de ver o que fizeram com Donald Trump nos Estados Unidos. Você não... Ah, olha que fizeram com o Donald Trump. O Donald Trump tá vendendo a oração aí. O Donald Trump é um dos maiores vagabundos que é o filho da puta que existe. Eu tô essa cena armada aqui, rapaz. O cara quer falar de Donald Trump. Algo tá perseguido. O Donald Trump é milionário. O Donald Trump ele é rico, ele é pobre por acaso, ele é rico. Ele faz parte desse sistema aí que você fala que os que querem as pessoas pobres, esse filho da puta aí, seu vagabundo, tomar no teu cu, rapaz. Não tem noção do que o mal é capaz de fazer. E eu confesso. Eu tenho sim, ele tá no poder. Eu sei do que o mal é capaz de fazer, eu sei muito bem.
Entendeu? Tivemos um mal aqui no Brasil, chamado Bolsonaro. Tá lá, todo entupido de bosta, com medo lá do Xandão, lá no hospital lá. Que muitas vezes eu tenho medo, mas eu vou superar isso porque Deus está me dando força para compartilhar essa história até o final. Essas pessoas são mal intencionadas. Eles farão o que for necessário para ganhar poder e deixar o pobre cada vez mais pobre. Eu sei que eu estou arriscando a minha vida compartilhando isso com vocês. Então, caso você esteja se perguntando, eu não estou fazendo isso pelo dinheiro, em primeiro lugar. Não, é muito não. arriscado. E se fosse para ganhar dinheiro, eu leiloaria a oração divina em um evento privilegiado por bilionários e milionários. Eu venderia para eles, eu conheço muita gente. Imagina o dinheiro que eu poderia conseguir. Ah, eu venderia para milionários. Mas sabe o que acontece? Muita gente milionária não vai querer vender para isso, né, meu filho? Ah, eu venderia isso para o milionário. Vamos imaginar que ele tá falando a verdade aqui, que existe essa oração. Primeiro, o milionário vai querer uma oração para deixar ele milionário? Ele já tem todo o recurso que ele quer, cara. Agora o que quer falar aqui? Ele tá querendo dizer o seguinte, olha, se eu quisesse dinheiro, eu ia vender para outras pessoas por um custo muito alto, mas não, eu vou vender para você que é pobre, tá? Para você que não tem umas condições muito boas, vou vender para você, porque vai ter um preço acessível, mas é picaretagem. É pra você pensar o quê? Que ele tá fazendo uma boa ação, ele tá sendo vagabundo, ele tá vendendo uma coisa que não existe, tá? Claro que as pessoas que vão comprar isso aí, vai receber uma oraçãozinha inventada por ele. Ou pela equipe dele. Isso é mentira, gente. Por esse manuscrito. Eu sei que isso facilmente venderia e eu poderia facilmente ganhar. Imagina o dinheiro que eu poderia conseguir por esse manuscrito. Isso facilmente se venderia por milhões de reais. E eu poderia facilmente ganhar 10 mil reais vendendo isso com famosos influenciadores. Eles ganham isso em um dia jogando tigrinho, apostando em casas de aposta. Não, ninguém ganha isso com tigrinho, não. Quem ganha isso são as pessoas que são financiadas por esses jogos aí, pra parecer que ganharam com aquilo, mas é tudo mentira. Eu já mostrei aqui também no meu canal, no outro canal, na verdade, no Ministério da Razão, tá? Mas você não pagará nem perto de 10 mil reais. Você também não pagará 5 mil reais por isso. Nem mesmo 2 mil reais. Como eu disse, não estou nem tentando lucrar um único centavo com tudo isso. Tudo que eu peço é que você nos ajude a manter a nossa empresa. E oferte para manter esse site funcionando e você vai ofertar pro site. Tá bom. rodando os anúncios. E ajude cada pessoa que está se arriscando para espalhar essa oração divina todos os dias. E eu gostaria de fazer uma oferta ainda melhor para você. Tudo o que eu peço em troca é que, em vez de você fazer só para você, você espalhe a palavra sobre isso para sua família, amigos, comunidade. Se todos fizerem a sua parte, a gente pode tornar o mundo um lugar melhor. Isso depende de você. Espalhar a mensagem pelo mundo. Transformar tudo ao seu redor. Então a única coisa que você tem que fazer é clicar no botão abaixo. E você... Claro que no vídeo aqui você não vai clicar porque eu gravei isso aqui e você não tem o link aqui que está no site. Mas olha só, toque aqui e acesse agora. Aí a pessoa clica e vai ver. Eu vou mostrar o site qual que é, tá? Vou mostrar qual que é daqui a pouco. Será levado a uma página de checkout segura. Essa página de checkout é construída e criptografada para total privacidade e proteção. Pagamos muito dinheiro por essa tecnologia para garantir que os seus dados nunca vazem. E é o mesmo software que gigantes do comércio eletrônico, como a Amazon, usam. Uma vez que você complete o seu pedido, você terá acesso imediato à oração divina, os louvores e ao corpo glorificado. Olha, você vai ter acesso a isso, ó, aos louvores que vão te conectar, vão te limpar. A oração divina é o corpo glorificado, porque ele ressuscitou, ele faz parte agora, ele virou Jesus, e está no corpo glorificado. Que besterol, gente. Nós lhe daremos seu código de acesso pessoal, o que significa que você não precisa pagar ou esperar pelo envio. O que significa que você economiza tempo e dinheiro. Você pode começar imediatamente. E isso não é tudo. Apesar do investimento ridiculamente baixo, eu quero te fazer uma promessa sagrada, como Deus com minha testemunha. A oração divina é garantida para funcionar ou a gente devolve cada centavo. Essa é a minha promessa para você. Se por qualquer motivo você não estiver satisfeito com sua compra, mesmo que decida nunca abrir esse manuscrito e descobrir todos os segredos por si mesmo, então basta clicar no botão de reembolso no seu e-mail de confirmação, que nós devolveremos cada centavo diretamente para sua conta. Você não precisa nem enviar um e-mail ou falar com alguém. Tudo sem complicação. É mesmo? Sem dor de cabeça. Seu investimento está protegido. Você vai experimentar sem risco por 90 dias. Você não precisa dizer sim. A única coisa que você precisa é clicar no botão abaixo para dar uma chance de mudar a sua vida. Ouvir a oração divina por 7 dias e ver resultados imediatos acontecendo. Você verá com seus próprios olhos. Ouça por mais 60 dias
para você ver a manifestação de melhores resultados. Então experimenta por nossa conta e veja a sua vida dos sonhos desenrolar por completo. Porque se você pode ler, você pode manifestar qualquer coisa que deseja. E nesse ponto você tem duas escolhas. Jesus frequentemente contava histórias e importantes lições. Cada lição de moral transmitia verdades espirituais profundas para os seus seguidores. Uma das histórias é a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, 14 e 30. Em um reino, um senhor estava se preparando para uma viagem. Ele deu a 3 de seus servos algum dinheiro para cuidar enquanto ele estava fora. Olha aí só, a pregação, mais coisa da Bíblia. Aí vai misturar, falar que agora você tem que investir direito no seu dinheiro. Ele falou um montão de bobagens, pegou passagem da Bíblia, falou de maldição hereditária, essas teologias malucas para tentar vender. E aí colocou mais o que? O tal corpo glorificado e os tais louvores que vai ter acesso, tá? Ai, gente. O primeiro servo recebeu 5 talentos. O talento era uma grande soma de dinheiro na época. E ele trabalhou duro e dobrou seu dinheiro. O segundo servo recebeu 2 talentos e também foi diligente e dobrou o que tinha. No entanto, o terceiro servo, que recebeu um talento, estava com medo. E ao invés de usar o dinheiro, ele enterrou no chão, fazendo absolutamente nada com ele. Quando o Senhor voltou, ele ficou feliz com os 2 primeiros servos. Eles aproveitaram a oportunidade e usaram seus recursos. Foram recompensados e elogiados. Mas o terceiro servo enfrentou a decepção do Senhor. O Senhor disse que o servo poderia, pelo menos, ter colocado dinheiro no banco para ganhar alguns juros. O talento não foi usado, foi tirado dele. A moral dessa história é simples. Você deve enfatizar a importância de usar os seus dons e recursos de forma diligente, ao invés de desperdiçá-los. Ele quer pegar essa parábola, essa besteira, para dizer o seguinte, que a forma certa de você usar bem os seus recursos é o quê? É comprando a oração dele. Isso que para ele que ele quer dizer, tá bom? Aqueles que aproveitam as oportunidades e agem diligentemente são recompensados. Mas aqueles que são preguiçosos e não agem enfrentam consequências. A história transmite que Deus valoriza os nossos esforços para crescer e usar as bênçãos que Ele nos deu. Não desperdice essa oportunidade. Lembre-se, a escolha é sua. Você vai escolher ignorar esse presente que está na sua frente agora ou aceitar. É o presente. Você vai gastar dinheiro com uma oração que não existe e você vai deixar ficar lá mais rico. Olha o presente. Você vai ficar na merda, vai achar que vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. Olha o presente que ele vai te dar. Ó, confia. Essa mensagem e essa bênção que é a oração divina. Então clica no botão abaixo e experimenta o quanto ainda está disponível. Lembre-se, 7 dias a partir de hoje você pode ser nada além. Nos próximos 7 dias você pode ter uma vida extraordinária ou simplesmente viver tudo que está vivendo. Meu nome é Francisco Caldas e agora cabe a você mudar de vida ou não. Clica nesse botão abaixo. Bom, deixa eu parar aqui. Bom, seguinte, eu vou colocar para vocês o site que ele falou e nós vamos ver lá, ok? Vamos lá. Esse aqui, ó. Esse site aqui, ó. Aí tá aqui, ó. O despertar. Você está a um passo de transformar a sua vida. Que é esse aqui, ó. Aí você bota seu nome, tudo mais, confirmar, CNPJ, CPF. Aí tem aqui o telefone, cartão ou Pix. Aí você vem aqui, ó. Olha quanto que ele vai vender. Se você for colocar no cartão, você vai poder botar suas parcelas. Suas parcelas de R$20,37. Isso aqui, ao todo, R$20,37 vezes 12 dá R$244,44. E tá te vendendo uma oração por R$244,44. Ele falou, eu poderia vender para milionários. Para quê? Para dar a ideia de que ele tá fazendo algo barato para você. Que segundo ele, o tal Padre Jordan tinha falado para ele espalhar. Aí que ele faz? Ele vende isso aqui. Vamos imaginar que isso existisse. Claro que isso é picaretagem, tá? Aí ele vende. Tem mais, ó. 10 últimas vagas disponíveis. Garanta já sua vaga. Comunidades da riqueza. Mais acesso vitalício a todos os meus produtos que você adquiriu hoje. Tem mais coisa aqui. Gente, isso é picaretagem. Aí, claro, toda venda tem que ter testemunho, que é mentiroso, lógico. Aqui, ó. O despertar fez meu marido voltar pra mim. Ó a cara da criatura, feia pra caraca. Depois de muito tempo, finalmente me sinto aliviado e feliz. Graças a... Aí, bota aqui, ó, olha só. A oração divina. A cara da mulher. O que aconteceu? Essa aqui foi o pior testemunho, né? Depois de muito tempo, finalmente me sinto aliviada. Você vai comprar uma oração que vai te deixar aliviado. Olha isso. Aí tem mais aqui, ó. 87% das pessoas compram esse produto, ó. 21 leis para o milagre da reconstrução amorosa.
tudo que você precisa para ter o relacionamento dos sonhos. Aí fez de 5 e 7. Aí 92% das pessoas compram esse produto aí. 101 afirmações bíblicas para trazer. É crente, cara. Isso é crente enganador. É vagabundo aqui, ó. 101 afirmações bíblicas para trazer a paz que excede todo entendimento. Você vai ter que comprar essas afirmações para ter a paz que excede todo entendimento, sendo que isso diz que Jesus te dá isso lá na Bíblia. Cara, como é que esse povo é tão burro? Conta pra mim. Cara, como é que esse povo pode ser tão burro de cair numa dessa, cara? Como é que pode? Não, fala pra mim, como é que pode cair numa dessas, cara? Tem que ser muito idiota, cara. Na boa, você que cai numa dessas, você tem que ter o quê? Os teus bens expropriados, você é muito burro. É o que você é, tá? Por isso a gente tá esse quadro aqui Descendo a Marreta pra gente desmascarar esses picaretas aí. Esse cara é um picareta, esse Francisco Caldas. Uma oração que fez o quê? Fez ele mudar de vida, que melhorou tudo o que ele queria, fez ele restaurar o casamento, deu ele prosperidade, casa, a casa dos sonhos. Isso é mentira! Aí o que ele faz? Vai vender a oração. Tá? Eu sei que se você for naquele site que eu mostrei agora há pouco, mais abaixo tem os depoimentos. Tá? Tem os depoimentos. Só que esses vídeos estão como que? Eles estão como não listados. Só vai ver nesse site aí. Tem gente lá reclamando, tem gente lá que falou mal mesmo. Que falou assim, peraí, você está vendendo a oração? Que eu não acredito nisso. A gente falou assim, eu não acredito nisso. Tem pessoas que pensam ainda. Entendeu? Porque não é todo religioso que vai cair nessa. Mas é claro, ele começou como? Olha, você que não acredita em Deus não precisa ver esse vídeo. Pule, não é pra você. Por quê? Porque quem não acredita em Deus não vai cair numa dessas. Não vai ser burro pra cair numa dessas. Claro, não tô falando que todo religioso é burro. Mas tem muita gente que vai ser levado, sim, e vai cair numa dessas. Esses são burros. Os que acreditam num picareta desses. Então é isso, gente. Tá aí. Mostrando que isso é mentira. Ele pegou ali algumas citações históricas da Segunda Guerra. Aí mistura com uma linguagem científica para parecer científica, para depois pegar algo, por exemplo, a glândula pineal, para dizer que ela vai desconectar o divino. Isso é mentira. Se ela estiver limpa, você vai se conectar e receber bênçãos. Ainda tem mais coisas. Além da oração, vai te vender os louvores e ainda te vender o tal corpo glorificado. Ah, meu filho, Francisco Caldas, na moral, vai tomar no teu cu, filha da puta. Tu tem que estar preso, seu safado, seu farsante, canalha. É isso aí, gente. É isso aí que aparece aqui na plataforma. Essas coisas patrocinadas. Eles tinham que pegar essas coisas que são patrocinadas aqui, porque a pessoa paga, e aí eles oferecem lá o curso deles e mandam para outro lugar, né? Eles tinham que ver, peraí, isso aqui é verdadeiro? Não quero isso aqui não. Mas não, eles deixam, por quê? Porque os caras estão pagando. E agora eu falo, esse vídeo aqui pode cair. Pode cair porque eu coloquei isso aqui. Não sei se vai dar direito autoral, se vai dar, porque não deveria dar não, porque eu tô reagindo e mostrando. Mas se der, eu já sei como colocar também de volta aqui ou em outro lugar, tá bom? Mas me ajuda aí. Agora sim, aqui você não tem nenhuma coisa que vai te iludir não. Aqui eu não vou te vender ilusão não. Eu peço ajuda pro canal, então você vai ajudar o canal. Então, como ainda não tem monetização aqui neste canal, então ajude aí com o Pix, tá em algum canto aí na tela aí, o QR Code. E também você pode digitar fabio.deoliveira2011@gmail.com ou fabiodeoliveira2099@gmail.com, tá bom? Tem o Apoia-se, também tem a vaquinha em algum canto aí, tá bom? Se você também não conhece meu canal Ministério da Razão, que é o principal, vá lá e se inscreva. Você que chegou aqui e não é inscrito neste canal, se inscreva. E você que já é inscrito, traga outras pessoas para se inscrever, tá bom? Então é isso, gente. Dá nojo ouvir isso, dá nojo. Mas já falei bastante. Acredita quem quer, não existe essa oração, não foi encontrado nada. O que foi encontrado são coisas relacionadas ao quê? A várias religiões, não somente a religião cristã, a judaica, não, mas não tem nenhuma evidência dessa tal oração divina que dura 1 minuto, não. Você tem, ao longo do tempo, vários manuscritos de orações que tem várias durações de tempo, mas nada dessa tal oração milagrosa. Mas claro, ele vai dizer o seguinte, que ele está sendo perseguido, que os poderosos vão querer tirar do ar e que só ele tem. Mas ninguém tem, você não vai encontrar em lugar nenhum, porque todo picareta faz assim. Ele vai falando de uma calma, por quê? Porque todo picareta, ele vai falar de uma maneira suave, para parecer que é o quê? Que a pessoa que passa credibilidade, que passa seriedade, mas isso é mentira.
Tá? Aí veio aqui eu falando aqui, o Fábio de Oliveira aqui falando do jeito que fala, pensa, não vou ouvir você não, você fala palavrão. Melhor eu falar palavrão te alertar do que um cara desse aí que fica falando mentiras e tomar teu dinheiro à toa. Tá? Quiser ajudar, que o canal ajuda. Agora, não seja burro pra ajudar um picareta, pra fazer um cara se enriquecer fácil. Achando que vai te dar uma oração que vai te dar vai livrar você de todos os problemas e vai solucionar tudo que você precisa. Não, isso é mentira. É o caminho fácil que muita gente tem. Nas igrejas, eles usam a mesma linguagem. Olha, depois que a pessoa veio pra cá, fez a oração, fez a campanha, ela melhorou. Mesma coisa dele. Depois que as pessoas fizeram essa oração, melhorou tudo. Isso é mentira. Para pegar você na sua ganância e te levar para o caminho fácil. Que na verdade é fácil para eles. Depois que você se ferrar, você vai ver, opa, fui otário. Vai ser igual aquele negócio lá no Pica-Pau. Fui tapeado. Vai ser assim. Você decide. Então aqui é para quem quer se ligar. Quem quer pensar e se livrar dessas maluquices. Agora, se você quer cair no conto desses malucos, vá pra lá. Tá? É como eu falo, aqui você pode acreditar em Deus, não tem problema nenhum, mas não seja burro para acreditar num cara desses, esse Francisco Caldas, esse canalha aí. Então é isso, gente, esse é o Descendo a Marreta. Quero agradecer a todos que apoiam, um abraço a quase todos, menos a esse picareta. E agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e ó, tchau, tchau. Fui. Quem não gostou, ó, tomar no cu. Pra mim, não tem coisa pior do que as religiões para fazer o ser humano de palhaço. Você sabe o que os políticos querem dizer quando diz que o Brasil é um país cristão? Eles querem dizer que o Brasil é um país de otários.